Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um trabalho que a gente faz lá no Ministério do Desenvolvimento, na Secretaria de Comércio Exterior. E é um trabalho que a gente costuma dizer assim que comércio exterior é como o médico, né? Hoje o ortopedista ele não é mais só ortopedista, ele tem um ortopedista da mão, do dedo, do braço, do pé, e assim é também no comércio exterior. Então, regras de origem é uma parte muito específica do comércio exterior. Ela é tão específica que é só um dos pontos que a doutora Ângela tangenciou aqui com relação à questão da aplicação do direito antidumping e das possíveis intercorrências que há na aplicação desse direito e nos processos que redundam no setor judiciário. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para quem não conhece, é uma rápida explicação do que é regras de origem. Então, a gente tem dois tipos de regras de origem, que são as regras de origem preferenciais e as regras de origem não preferenciais. Aqui neste evento eu vou me deter nas regras de origem não preferenciais por causa da vinculação com o antidumping, mas eu não posso deixar de explicar também o que são as regras de origem preferenciais. As regras de origem preferenciais são aquelas aplicadas em acordos. Quando o Brasil ele faz uma negociação e se torna signatário de um acordo que prevê preferências tarifárias no comércio de mercadorias, tem que haver regras de origem. Se não houver regras de origem, você pode estar fazendo um acordo com o Mercosul e dando preferência para um produto chinês, por exemplo. A gente sempre usa a China como referência, devido ao tamanho e agressividade do comércio da economia chinesa. Ali eu citei Mercosul-Israel, mas eu acho que está muito mais próximo da gente, do contexto, do Estado aqui, o acordo Mercosul mesmo. Hoje nós temos o Mercosul, temos uma tarifa externa comum, que não é tão comum assim, mas temos uma tarifa externa, e para garantir que o produto que ingresse no Brasil, vindo do Paraguai, Uruguai e Argentina, seja realmente, de fato, mercadorias produzidas naquele país, a gente tem os critérios de origem. O regime de origem é um capítulo de todo acordo de preferência comercial, um acordo extenso, detalhado. Nesse acordo você tem critérios gerais para aplicação às mercadorias e você tem critérios específicos também. Então, vários setores são critérios específicos. A parte de máquinas, equipamentos, parte de celular, tem todo lá o processo que tem que ser feito para que aquele produto seja considerado originário do país que está alegando aquela origem. Então, essas são as regras de origem preferenciais para aplicação de preferência tarifária, desconto ou redução a zero do imposto de importação. Se esse evento tivesse sido realizado há 3 anos atrás, eu só poderia falar para vocês de regra de origem preferenciais, porque as não preferenciais, elas são muito recentes. As regras de origem não preferenciais, o primeiro marco normativo para as regras de origem não preferenciais é de 2010, que foi a resolução CAMEX número 80. Por que surgiu essa resolução CAMEX número 80? Porque a indústria nacional reclamava muito perante o governo, olha, vocês ficam aí, na época, 18 meses, fazendo investigação de origem antidumping, chegam à conclusão que um determinado país está fazendo dumping, um processo caro, oneroso para as partes envolvidas, e da hora que você termina esse processo e culmina na aplicação da medida, o importador passa a declarar outra origem. Então, foi por causa da falta de efetividade dessas medidas que surgiu todo esse arcabouço aí jurídico para você aplicar a regra de origem não preferencial. Então, elas servem para você... eu vou vincular aqui estritamente a questão da defesa comercial, que é a efetividade na aplicação dos direitos antidumping. Eu gostaria até de exibir para vocês uma notícia de jornal, 1 minuto, é rapidinho, 1 minuto e meio. Essa notícia foi veiculada em 2011, em setembro de 2011, quando nós concluímos a primeira investigação de origem.
Pela primeira vez, o governo brasileiro proibiu a importação de um produto por falsa declaração de origem. O alvo é o ímã de ferrite, usado em componentes eletrônicos e principalmente na fabricação de alto-falantes. A China é um grande produtor e exporta para o Brasil. O problema é que pratica preços abaixo do custo para ganhar mercado. Por isso, o Brasil aplicou a lei antidumping, ou seja, sobretaxou o produto em 43%. Mas para driblar a taxação, uma empresa passou a exportar o ímã chinês como se fosse fabricado em Taiwan. O governo brasileiro descobriu a fraude e, pela primeira vez na história, decidiu proibir a importação do produto por falsa declaração de origem. Nós vamos indeferir as licenças de importação nesse caso, fazendo com que o bem nem mesmo embarque no exterior e muito menos chegue ao Brasil. Hoje há 79 medidas antidumping em vigor. Os produtos sobretaxados são os mais diversos: ferro de passar, garrafa térmica e até coco ralado. A maioria dos produtos... Bom, deu problema ali no áudio, mas a ideia está acabando também a notícia. Então, quando a gente concluiu essa primeira investigação, então foi assim, um grande ânimo para o setor privado de que valeria a pena estar investindo nessas medidas. E como que a gente deu mais respaldo legal? Na época, isso aí foi feito com base na resolução da Câmara de Comércio Exterior. No final poucos meses depois, a gente conseguiu converter isso em lei. Então, hoje nós temos uma lei para respaldar essas investigações de origem que nós fazemos no governo brasileiro. Então, a legislação, você tem um decreto que internalizou as rodadas, os acordos da rodada do Uruguai. A parte o acordo de regras de origem, ele é muito mais simples, muito menos detalhado do que o acordo antidumping. Até por isso a gente teve liberdade de, na Lei 12.546, definir o critério de origem que é aplicável às mercadorias. Diferentemente dos acordos comerciais, que você tem critérios muito detalhados, você chega a ter critério para cada mercadoria, um anexo imenso, colocando as condições de elaboração para cada mercadoria. Nessa lei, nós colocamos um critério que, para a maioria dos produtos, é flexível, porque a intenção aqui era justamente driblar esse tipo de coisa que vocês viram na reportagem, que é um produto em container chinês, chegar aqui no Brasil dizendo que é taiwanês ou de qualquer outro país daquela região. Então, o critério é simples, que é a mudança de classificação tarifária. Significa que o insumo importado para a fabricação daquela mercadoria tem que estar classificado em outra posição. Posição, entenda-se, os primeiros 4 dígitos do sistema harmonizado, que é usado para classificar as mercadorias. Então, é um critério bem simples, até mesmo para a gente poder fazer isso com uma certa celeridade. Nosso prazo máximo de investigação são 6 meses, e nós já chegamos a concluir a investigação de origem em 74 dias. Na portaria 39, nós detalhamos como que é feito, 39 de 2011, como que é feita a nossa investigação de origem, e estamos trabalhando numa segunda versão de portaria, porque a prática, cada caso de investigação é um caso, é impressionante. Então, a prática ela vem mostrando coisas que a gente, por exemplo, não previu na portaria, e coisas que a gente previu e também não se aplica. Então, a gente está cuidando disso aí. E em 2013, um outro marco também que está vinculado à questão da comprovação de origem se refere ao modo de declarar a origem. Até 2013, o que se exigia no momento do licenciamento e do despacho aduaneiro era a apresentação de um certificado de origem, que normalmente é emitido pelos governos. Então, a pretensão dessa portaria número 6 aqui era deixar de envolver governos, porque é muito complicado. Todas essas operações fraudulentas do passado, que a gente nem tinha respaldo para agir, todas elas vêm com certificado de origem emitido pelos governos. E como o critério de origem não é um critério uniformizado multilateralmente, não é um critério estabelecido na Organização
Mundial do Comércio, cada país tem seus critérios. Então, Taiwan, ele certifica a origem da mercadoria dele, o governo de Taiwan, olhando o critério dele, que é mudança de subposição, que é muito mais flexível do que o nosso. Então, com essa portaria aqui, que foi a número 6, a gente tentou fazer essa desvinculação com o governo, porque uma das coisas que a gente até conversava muito com a Receita sempre falava para a gente quer alguma coisa que vincule o importador. É o importador que é o responsável, que vai arcar com os tributos aqui internamente. Então, na portaria 6, o que a gente fez? Vinculou produtor exportador com importador. O produtor exportador com o importador brasileiro. Isso aí tem um efeito pedagógico. O importador ele vai ter mais cuidado de quem ele está comprando. Primeiro, porque ele sabe que o governo agora está olhando para aquelas operações. E segundo, que não tem mais um governo ali dando um ar de seriedade. É ele com o fornecedor da mercadoria dele. E fizemos um sistema tipo imposto de renda. Ele entra no Siscomex quando ele vai pedir o licenciamento dele. Ele se responsabiliza pela origem declarada. Ele diz que está comprando o produto e que ele se certificou de que aquele produto é fabricado conforme as normas prescritas na legislação brasileira. Então, você transfere a responsabilidade. E ele nem tem que apresentar nenhum papel para a SESEX até demandado. É como imposto de renda. Você entrou lá, preencheu, mandou, estão confiando naquela informação até que duvide de você e te peça a prova sobre isso. Então, é isso que nós fazemos nas investigações de origem. Aquelas origens que estão sendo declaradas lá nos despachos, a gente está acreditando. Mas, da hora que tem a suspeita, ele tem que entregar tudo que a gente solicitar para comprovar a origem dessa mercadoria. Então, quem que aplica essa lei? É a Receita Federal e a SESEX. Por que no âmbito de suas competências? Porque a Receita está cuidando do despacho. Então, se ela vê alguma coisa ali estranha no despacho, ela pode fazer a investigação de origem. E a SESEX está cuidando do licenciamento, que inclusive quem estará aqui falando para vocês amanhã é o Renato Agostinho, ele é diretor do Departamento de Defesa Comercial. Toda essa parte de licenciamento, qualquer licenciamento, está vinculada ao departamento dele. Então, isso aí também é uma pontinha que reflete lá. Então, eles têm todo um cuidado aí para fazer o licenciamento. E só observando que nessa lei aí tem várias coisas que nem são de comércio exterior, e os artigos que se referem às investigações de origem não preferenciais são os artigos 28 a 45. Aqui, então, vem a distribuição de competências. A SESEX fica cuidando das investigações na fase do licenciamento. Aqui, esse artigo... os nossos processos, diferentemente dos de defesa comercial, até aprendi aqui, observando aqui a palestra da doutora Ângela, são... depois da medida antidumping aplicada, as pessoas vão questionar... o processo em si e a aplicação da medida, o escopo de aplicação. No nosso caso, nós nunca tivemos um questionamento depois da investigação concluída. Nunca teve a investigação foi mal feita, foi mal conduzida, não seria essa a conclusão. Nunca tivemos um questionamento nos 25 casos que já fizemos até hoje. O questionamento judicial ele vem na fase da investigação. Porque existe uma norma que diz que quando o produto ele está sujeito à medida antidumping, ele não pode embarcar a mercadoria antes do licenciamento. E é muito comum os importadores negligenciarem esse dispositivo e embarcar antes. E, às vezes, essa mercadoria cai em investigação de origem. Então, quando a pessoa já embarcou e caiu em investigação de origem, ele não quer nem saber, ele quer importar. Então, ele vai no judiciário, eu quero importar entra com liminar, eu quero importar minha mercadoria, quero pagar uma caução, uma garantia, mas eu estou precisando da minha mercadoria. E a lei, ela diz que a licença ela somente será deferida após a conclusão do processo de investigação. E por que ela foi feita assim? Em muitos casos, você não consegue... comprovar a real origem do produto.
Muitos casos, a coisa é tão fraude, o endereço é inexistente, as empresas se escondem e elas não respondem ao governo brasileiro. Então, você não tem elementos para dizer de onde é a mercadoria. Então, você conclui que ela é não originária da Malásia, por exemplo, o processo que a gente teve, é não originária da Malásia. Mas eu não sei dizer de onde é a origem, a pessoa sumiu, desapareceu, não dá nenhuma informação, ninguém se manifesta. Então, não daria para descobrir a verdadeira origem. Então, a gente segura o licenciamento, descobriu que é originário daquele país, libera a licença deferida, a importação ocorre normalmente. Está em investigação, a gente segura até concluir a investigação. Aí vem a questão da natureza, né? O dumping, como foi frisado aqui na primeira parte da apresentação, é uma prática desleal, né? O cara está vendendo mais barato para ganhar mercado, para quebrar a empresa, então existe uma coisa de deslealdade. Agora, as investigações de origem, ela é considerada ela é enquadrada na lei como uma prática ilegal. Tanto é que a lei prevê uma multa aduaneira aí de 30% quando a pessoa coloca uma origem que não é aquela origem. Como é que isso funciona na prática? Quando nós duvidamos de uma origem, a primeira origem aí foi imã de ferrite. Imã de ferrite, Taiwan. Então, produto-alvo, imã de ferrite, país, Taiwan. Então, a gente começa a monitorar essas licenças. Então, qualquer pedido de importação de imã de ferrite, Taiwan, a gente dá lá uma olhada minuciosa, temos uns critérios lá para avaliar e, se despertou suspeita, a gente abre investigação. A gente toma muito cuidado para abrir essas investigações, até pela consequência dela. A consequência é segurar a importação, não deferir a licença até até a completa finalização da investigação. Então, assim, a gente não temos lá as nossas suspeitas, mas a gente tenta colher mais evidências sobre aquela tentativa de burlar o pagamento do direito antidumping. E o que a gente percebeu assim, no passado é que o crime compensa, porque as taxas antidumping são muito altas. Teve o caso lá que a gente investigou de lápis de madeira, antidumping é 201%. Magnésio metálico, $800 a tonelada. Então, assim, é muito alto. Então, a pessoa tenta, vários operadores de comércio exterior registram lá para ver se cola, né? Tenta passar, tenta declarar outra origem. E até conversando com os colegas da Receita também, eles acham que a multa de 30% aí é muito baixa, porque se a pessoa pagar antes dos 30 dias, ainda cai para 15%. Então, em alguns casos ainda continua compensando. Mas, enfim, já é igual eu falei para vocês, 3 anos e meio atrás a gente não tinha isso, você não tinha meios de provar se aquela origem alegada era ou não verdadeira. Aí uma das críticas que esse nosso mecanismo recebeu inicialmente, vocês não pegam o país inteiro, porque quando se faz uma investigação de dumping, eles pegam todos os exportadores, produtores e exportadores conhecidos e mandam lá aqueles 500 mil questionários lá. Então, fica uma coisa muito longa, muito extensa, e a gente viu que não tinha necessidade de você fazer uma coisa dessa forma. Vou mostrar para vocês uns gráficos aqui no final. Da hora que você investiga 1, 2, 3, raramente você investiga o quarto do mesmo país, porque as pessoas percebem que estão sendo monitoradas e que tem que ter muita certeza ali da origem que ele está declarando. Então, não tem essa necessidade de pegar o país inteiro, embora a gente, nessa portaria nova, vai ter a previsão de que, se a gente quiser abrir para o país inteiro, mas até hoje a gente está vinculado ao pedido de licenciamento. Então, temos esses casos aí que muitos nem respondem e várias correspondências que a gente manda, assim, volta lá escrito pelo correio, endereço inexistente. Então, aí já mostra qual é o tamanho da fraude, né, que estão cometendo.
Então, aí vem os critérios de origem. Então, esses aí são os critérios, assim, esse tópico 1 e 2 aí são os critérios que aparecem, inclusive, nos acordos preferenciais, que é quando o produto é totalmente obtido, que são aqueles produtos, mel, leite, que são os produtos não processados. Aí você tem aquele, o segundo critério, que é onde houver acontecido uma transformação substancial, que é aí que vem aquele critério de mudança de posição tarifária. Insumo numa posição tarifária e produto final em outra posição. E aqui nós temos as fases do processo. Então, a previsão de que seja de ofício ou mediante provocação, até hoje nós agimos mediante provocação. Nós temos um questionário, esse questionário, nós pegamos os dados do licenciamento de importação, então esse questionário é enviado para o produtor. Muitas vezes, quando você inicia lá, geralmente o importador preenche lá que o produtor é o mesmo exportador. E quando é assim, uma empresa um pouquinho mais séria, quando você manda para o exportador, ele fala, não sou para o exportador, não sou o produtor é fulano de tal. Já aconteceram alguns casos assim. Então, para você ver que o próprio licenciamento em si, ele já é negligenciado por quem faz. Então, esse questionário é extenso, não tão extenso quanto o questionário de antidumping, mas a gente pergunta uma quantidade bem razoável de informações. Para que isso? Não basta simplesmente a gente chegar e no outro país visitar e ver uma fábrica lá. Determinados segmentos, fábricas são montadas em 2, 3 dias, assim, fábricas de fachada, né? E com todo esse rigor, às vezes que a gente qualificou a origem do produto, fomos acusados de terem presenciado um teatro. Mas não é um teatro só da montagem de uma fábrica, porque nós fazemos toda uma questão de análise contábil também. Não é simplesmente ele me dizer que fabrica escova de cabelo e ter lá umas maquininhas para me mostrar. Fabrica mesmo, então eu quero ver sua compra de matéria-primas. O que você comprou de matéria-prima? Quero ver lá essa nota fiscal. Como é que você pagou? Me mostra o seu extrato bancário. Então, são 4 dias de uma espécie de auditoria dentro da fábrica com base nas informações que ele preencheu no questionário. Aí, com base nisso, nós fazemos um relatório preliminar. Sim, essa investigação em loco. Como a maioria dos casos são endereços até inexistentes, até hoje nós só fizemos 5 verificações em loco. Então, os 20 casos foram resolvidos simplesmente com vai e volta de papel, SEDEX, pronto. Então, assim, muito barato pela eficácia que ele produz. Então, nós fazemos um relatório preliminar, mandamos para todas as partes, elas têm 10 dias para contestar, fazemos o relatório final e publicamos a portaria SESEX contendo a decisão final. Bom, meu prazo já acabou, eu só quero mostrar para vocês aqui agora. Nesse endereço aí vocês encontram todas as investigações que nós fizemos. Inicialmente a gente publicava uma portaria simples, com 1 ano e meio aí de trabalho. A gente passou a fazer um trabalho mais completo, para a coisa ficar mais pública, né? Não tem informação confidencial aí. Então, por isso que a gente publica a íntegra do relatório, o anexo da portaria é a íntegra do relatório. E aí são os casos, né, que a gente já fez. Em 3 anos foram 25 investigações. Aqui também tem um resuminho de todos os casos, também o nome das empresas, tudo é público, está tudo lá no site. Então, aqui são os produtos que a gente já pegou até hoje. Ácido cítrico, ímã de ferrite, malha de viscose, calçados, cadeados, magnésio metálico, escova de cabelo e lápis de madeira. Um caso assim, bem emblemático foi esse de malha de viscose. Esse aí a gente concluiu em dezembro deste ano, em que usaram supostamente o nome de um fabricante. Tanto é que quando chegou esse caso aí, a gente até pensou isso, essa investigação em loco vai dar trabalho, porque a gente viu várias informações sobre esse produtor, Recron, e realmente uma empresa enorme, gigante na Malásia. E assim, parecia ser parece e continua sendo uma empresa respeitável. Só o que aconteceu nesse caso? Um importador brasileiro, a gente tem um antidumping também alto contra a China, no caso de malha de viscose,
Ele descobriu o nome dessa empresa na Malásia, se fez passar por essa empresa. Quando a gente abre a investigação, nós mandamos a correspondência por correio e por e-mail, o e-mail informado lá no Siscom, na declaração de origem. E aí chegaram 2 questionários. O questionário do e-mail, sou fulano de tal, represento a empresa tal, tudo preenchido, bonitinho, um monte de faturas. E aí chega uma resposta da empresa Recron, postada na Malásia: olha, sou a Recron, produzo tanto e tanto e tanto, fabrico tais e tais produtos, mas não fabrico malha de viscose e nunca vendi ao Brasil. Então, assim, essas coisas acontecem. Então, tem vários casos assim interessantes, quem quiser ler, mas esse aí eu acho que assim é o retrato da fraude, esse caso aí da Recron. A empresa nunca tinha vendido ao Brasil e o espertinho lá tentou achar o nome de uma empresa respeitável para poder usar. Tanto é que o texto da portaria é um pouquinho diferente. Fala assim, não é originário da Recron porque ela declarou que não produz e não vende ao Brasil. E aí tem todo o relatório com a íntegra lá da investigação. Esse também é um caso que resolveu só com correspondência, sem visita, sem nenhuma viagem a esse respeito. Obrigada. Doutora Marcele, muito obrigado.